história da literatura pretensiosa hoje com um grande livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak, da família Krenak, que coloca aqui seu depoimento a respeito das relações que existem entre brancos e índios historicamente, nos últimos 500 anos pelo menos. Vale a pena adotar o livro, sim, na escola. É interessante desde as séries finais do Fundamental 2 até todo o ensino médio, porque gera uma discussão interessante, um contraponto ao que se conhece da história indígena através, por exemplo, em literatura de Iracema ou Guarani. Interessante que há mais um livro que trata da relação do branco com o índio no Brasil, feito pelo Bernardo Carvalho. Vale a pena ver 9 Noites, ler 9 Noites e ver aqui na descrição um vídeo que fizemos sobre o livro deste Bernardo Carvalho. Esse material é fruto de uma palestra de Ailton Krenak, da família Krenak, que vive às margens do Rio Doce, Minas Gerais, feita na Universidade de Brasília. Ele que foi convidado a falar sobre essa relação entre a natureza, os chamados brancos, os índios, e tudo que pode acontecer, então, a partir deste momento, desde que aconteceram os episódios de Brumadinho, histórias das queimadas na Amazônia, etc, etc, sem contar os episódios que envolvem o consumismo desenfreado desde a ascensão do neoliberalismo no final do século XX. O livro é bastante interessante porque propõe uma reflexão a respeito do fim do mundo mesmo. Não é uma questão metafórica, não é uma fantasia, é mesmo o fim dele. Como fazer para que nós possamos ter um mundo menos tenso ou mais intenso nesse quesito da harmonia com o meio ambiente? Então vamos ver um trecho desse livro. Vamos lá. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças. Que relações há entre o brasileiro comum, chamado branco ou civilizado, com as comunidades indígenas? Qual é o legado dessas comunidades para o dia a dia comum? Insisto, vale a pena abrir o debate nas escolas a respeito desse tipo de história, desse tipo de relação possível entre homem e natureza, entre homem e homem, que não venha a gerar conflitos. É desumano desconhecer a história das nossas famílias indígenas. Vale a pena ler a história de Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Fala, professor. Embora haja muita gente que não tenha um mínimo de instrução a respeito de humanidade, vale a pena adotar esse livro em sua escola, desde as séries finais do ensino fundamental até o ensino médio inteiro. É maravilhosa essa proposta de reflexão que abaliza, justifica nossa necessidade de pesquisa científica, nossa necessidade de trabalhos interdisciplinares a respeito dessa relação do homem com o meio ambiente. Krenak nos fala sobre as montanhas, a relação de sua família com elas, que possuem filhos, possuem pais, as montanhas, e delas se tira sustento também. É interessante porque num determinado momento dessa história, Krenak diz que é importante, ao acordar pela manhã, olhar a serra e perceber pelo seu humor, se estiver muito coberta com nuvens, é melhor ficar quieto. Se ela estiver brilhando, limpa, com o sol e apenas o céu por cima, então é momento de festejar e tudo pode. A ideia do respeito à cultura indígena, ela é tão importante quanto respeitar o catolicismo, respeitar as religiões de tradição afro e as do Oriente, enfim. Mas, de novo, as religiões e as tradições e as culturas indígenas merecem sim nosso respeito porque elas existem. Assim como é interessante respeitar as tartarugas, a serra, as flores,
o bioma da Mata Atlântica, a Amazônia, a Austrália, a África, o mundo inteiro. Então, peço, vale a pena, fazendo parte da ideia de que literatura pode salvar o mundo, esse não é um texto de ficção, mas é um livro. Isso tem muito significado. Obrigado, até mais. Quais seriam as suas ideias para adiar o fim do mundo?